Eu sempre falo que não existe aprovação em medicina sem revisão. E o maior erro de quem eu vejo que estuda muito e a nota não aumenta é deixar a revisão de lado. Às vezes a pessoa está tão preocupada em terminar a matéria, em acabar com a matéria atrasada, e ela não acha tempo para colocar a revisão na rotina. Então, se você ainda não conseguiu achar tempo para colocar a revisão na rotina, se você está estudando e não está vendo sua nota aumentando, esse vídeo é para você e eu vou te mostrar as 3 formas mais eficientes pela neurociência, que tem efeito teste, que você vai parar de esquecer o conteúdo e que são formas rápidas de revisão aqui nesse vídeo. Eu sou Sabrina Oliveira, eu sou educadora, neurocientista, já acompanhei centenas de vestibulandos aprovados nas melhores universidades de medicina do Brasil e eu posso garantir que esses aprovados que eu estou mostrando aqui, eles não estudaram a matéria inteira, eles não esperaram terminar todo o conteúdo para revisar, mas eles conseguiram revisar do jeito certo e isso foi determinante para aumentar as notas e para chegar à aprovação. E toda revisão eficiente, ela precisa de ter 3 pontos importantes. O primeiro é o efeito teste. Essa revisão, ela tem que me possibilitar saber o que eu já sei e eu não tenho que ficar gastando tempo com aquela teoria, embora eu não vou abandonar, vou continuar fazendo simulados, isso vai aparecer, eu vou voltar nos meus erros, mas eu não preciso ver aulas e aulas e aulas. Ainda que eu tenha uma aula de revisão, eu não preciso porque aquela revisão no efeito teste mostrou, isso aqui eu estou sabendo. E aquelas outras coisas que eu tenho que voltar a entender mais. Então a gente chama isso de efeito teste pela neurociência. A segunda coisa, uma revisão precisa ser rápida e individualizada. Então, aquela revisão que é igual para todo mundo, para a pessoa que acerta 20 em matemática e a pessoa que acerta 40, tem que fazer a revisão exatamente do mesmo jeito, geralmente é uma revisão que vai fazer a pessoa perder tempo e não vai aumentar a nota de forma proporcional ao esforço que ela está colocando. E por último, uma revisão eficiente tem que evitar o que a neurociência chama de ilusão de competência, que é quando a pessoa ela acha que ela está sabendo um conteúdo, mas ela não está. Acontece muito quando a gente acaba de sair de uma aula, ou quando eu acabo de ver uma aula de revisão, ou quando eu acabo de ver uma resolução de um exercício. Parece fácil, acho que eu estou sabendo, mas depois eu continuo fazendo os mesmos erros, cometendo os mesmos erros nos simulados. E os principais exemplos de revisões que não são eficientes ou que não são individualizadas são muitas aulas de revisão, porque todo mundo está assistindo às mesmas aulas, independente dos resultados que a pessoa tem. Além disso, quando a pessoa faz resumos, geralmente ela faz resumos muito longos, às vezes 10 páginas, ela não consegue voltar naquilo, então não é rápido, ela não volta especificamente naquilo que ela mais precisa, não tem efeito teste, porque ela lê tudo, aí quando ela acaba de ler o resumo, ela acha que realmente ela está sabendo, mas é porque ela acabou de ler, ou quando a pessoa ela revisa vendo aulas de resolução de exercícios. E aí parece que é fácil, porque o professor ele entende sobre aquilo, mas a pessoa acaba cometendo os mesmos erros de novo, de novo e de novo, e por isso que a nota não aumenta. Então, como fazer revisão? Uma das formas mais eficientes são os flashcards. E eu vou colocar aqui na tela alguns exemplos do que não é flashcard. Quando a gente procura flashcard no Google, a gente tem isso aqui, isso, mas na verdade, observe que isso não tem efeito teste, isso é um pequeno resumo, um resumo bonito, mas aqui a gente tem, olha, membrana plasmática, mas tem todos os pontos. Se eu leio isso, não tem efeito teste e tem ilusão de competência. Eu vou acabar de ler esse mini resumo, que muita gente chama de flashcard, mas não é, achando que eu sei tudo de membrana plasmática, mas eu vou continuar errando nos simulados. Então, um bom flashcard, primeiro ponto, a gente precisa fazer dos conteúdos mais recorrentes ou das suas dúvidas e do que você está errando. Então, um dos flashcards mais valiosos que tem é daquilo que você errou nas questões, de forma bem objetiva. E antes de te mostrar alguns exemplos de bons flashcards, eu quero te dar um presente. Eu fiz essa planilha com os temas mais recorrentes em cada uma das disciplinas. E isso já vai te orientar muito em quais flashcards você deve fazer. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, de biologia. E ali você já vai colocando, olha, o que você fez flashcard, o que você fez número de questões, quantas questões você acertou, quantas questões você errou, e com isso a gente tem uma prioridade de revisão. Então comece, flashcards. Isso cai muito? Vale a pena um flashcard. Isso eu errei? Vale a pena um flashcard. E como eu sei que a prática é muito importante para a aprendizagem, eu vou te mostrar 5 exemplos de flashcards para você saber exatamente como fazer um flashcard rápido e eficiente. Primeira coisa, um flashcard ele não pode ter o tema que está sendo abordado, senão a gente já gera uma ilusão de competência. Concorda que é muito mais fácil acertar uma questão se eu sei que ela é de gimnosperma, se eu sei que ela é sobre dilatação, que eu sei que ela é sobre cetonas? Agora, se eu não sei, fica muito mais difícil e na hora da prova a gente não sabe qual é o conteúdo. A gente tem que descobrir. Isso gera um cansaço mental, isso gasta tempo. Então, esse flashcard aqui, ele seria completamente diferente se lá em cima eu falasse que ele é sobre acidificação das águas. Eu estaria gerando uma ilusão de competência. Ele não pode ter o tema que vai ser abordado. E aqui, então, tem um exemplo de flashcard, tem aqui uma pergunta, o que está promovendo o desaparecimento dos corais. E
E aqui a gente tem, então, uma explicação e uma dica. Então, seria importante porque se isso fosse um conteúdo, de fato que cai muito, ou se você é um conteúdo que você já errou, isso merece toda a sua atenção. Um segundo tipo aqui a gente tem uma figura e aí você precisa falar da ideia evolutiva. Se você olha essa pergunta, você fala então, você responde, pode ser mentalmente ou em voz alta. Beleza, então é isso, isso e isso. Aí a gente confere. E aí você vai colocar se você acertou ou se você errou. Um ponto importante nos flashcards é ter ali no cantinho um monitoramento de como você foi das outras vezes que você revisou. Olha ali, a gente tem 3 quadradinhos. Então você pode dar um check se você acertou ou um X se você errou. Se eu tenho um flashcard que tem 3 checks, que eu acertei 3 vezes, é lógico que ele merece menos a minha atenção do que um que eu errei 3 vezes e é de um conteúdo que cai muito. Então, com isso, a gente vai ganhando tempo e por isso que a revisão ela é muito eficiente. A gente vai diferenciando. Você faz mais do que você precisa mais e você volta naquilo que você realmente precisa. Então, aqui no caso, de Lamarck e Darwin, e aqui tem os pontos importantes. Aqui eu coloquei um terceiro exemplo, vou mostrar de uma forma mais rápida, tem que desenhar o vetor. Aí você vai ver se você acertou ou se você errou, efeito teste. Aqui um outro que fala de uma intertextualidade, então você analisa isso aqui, já seria de linguagem, uma paráfrase. Imagina se aqui na frente desse flashcard está escrito paráfrase. Poxa, ficou muito mais fácil. E, por último, eu coloquei aqui um de matemática, que muitas vezes a pessoa acha que, nossa, é impossível fazer um de matemática. Não, você pode colocar uma fórmula, você pode colocar uma figura, você pode colocar uma situação e você tem que colocar os passos para resolver aquilo. E aqui a gente colocou, olha, então aqui tem a taxa de desemprego e qual tem a maior mediana. E então você tem que olhar e aqui explica, então, coloca uma dica importante e aqui já tem a resposta. Então, sabendo sobre os flashcards, você pode fazer no papel, pode fazer em aplicativos, muita gente utiliza o Anki, por exemplo, mas geralmente eu recomendo que a pessoa inicie no papel. Quando ela começa ali no Anki, a tendência é fazer muitos flashcards. Então, tem gente que assiste uma aula e sai com 40 flashcards. E não é o volume que é importante. O que vai fazer diferença é concentrar realmente naquilo que mais cai e no que você mais erra. Se a pessoa faz 5, 8 flashcards por dia, tá mais do que o suficiente. No final de semana, ela revisa os da semana, separa os que ela errou e revisa novamente na semana seguinte. Aquilo que ela errou por muitas vezes, ela vai separar um tempo na semana e realmente vai conseguir superar esse problema. E aí, se a gente está focando no que mais cai, no que você está errando de forma eficiente, não tem como a nota não aumentar. A segunda forma de revisão, aí muita gente já usa, são as questões por tema. Só que às vezes a pessoa ela faz de forma igualitária todos os temas e a gente precisa dos temas que mais caem. Por isso que aquela planilha, que eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, ela é muito importante e ela salva muitas aprovações, porque você já tem mapeado os conteúdos mais recorrentes. Então, faça questões por tema ali, controle na planilha aquilo que você está acertando mais e errando mais, porque isso já vai te dar uma prioridade para uma segunda revisão e vai economizar muito tempo. E o terceiro ponto de revisão que quase ninguém faz são questões misturadas. Eu trouxe aqui uma pesquisa para te mostrar que ela é bem interessante. Ela mostra o seguinte: pessoas que faziam questões por tema e pessoas que faziam questões misturadas. Então, aqui em amarelo são pessoas que faziam questões por tema. Isso, geralmente, as pesquisas são feitas primeiramente com matemática e depois são replicadas em outras áreas. E a gente viu o seguinte, vamos supor que esse grupo ele recebia toda quarta-feira 30 questões de matemática. 10 de semelhança de triângulo, 10 de funções e 10 de probabilidade. E ela recebia essas 10 questões de 3 temas diferentes, então 30 questões, e fazia toda quarta-feira. Então, enquanto ela fazia isso, ela acertava 89%. A gente chama esse grupo de blockers, que é o grupo que fazia as questões por tema. E tinha um outro grupo que está aqui em amarelo, meio esverdeado, que são as pessoas que faziam as questões misturadas, as mesmas questões, a mesma quantidade de questões, as mesmas 30 questões, só que misturadas. Então, ela tinha uma questão de função, depois uma de semelhança de triângulo, depois uma de probabilidade, depois 2 de funções, e ela ia fazendo ali, ela não sabia exatamente qual o tema da próxima questão. Isso se torna muito mais difícil, gasta muito mais tempo e gera um cansaço mental muito maior. Com isso, as pessoas erravam muito mais. Esse grupo acertava cerca de 60% das questões. Só que depois eles ficaram 2 semanas sem fazer nada sobre aquele assunto. Sempre que a gente olha a pesquisa sobre aprendizagem, memória, a gente vê esse intervalo de 2 semanas. Então é importante para a gente saber se realmente aprendeu. Imagina, você estudou aqui hoje, a gente precisa saber lá em novembro para o Enem. Não adianta a gente daqui 2 semanas ter esquecido. Não adianta eu acertar as questões só quando eu acabei de ver um assunto. Por isso que é muito importante a gente ter como base o que tem de pesquisa. E aí, o que a gente viu? Que depois de 2 semanas, as pessoas que faziam as questões por tema e acertavam 89%, elas erravam muito. Então, elas tinham uma taxa de acertos de 20%.
Isso é muito comum. A pessoa assiste a aula, acerta praticamente todas as questões do capítulo ou do módulo, mas depois as notas não aumentam nos simulados. Ou depois de um tempo, aquelas questões que ela acertou, ela já esqueceu. E aí a pessoa que fazia as questões misturadas a esse grupo, essas pessoas, elas conseguiam manter essa taxa de acertos, inclusive aumentar um pouquinho, foi para 63%, sendo que elas não estudaram aqui. Agora imagine você, que sabe o que você errou e ainda vai voltar nos seus erros. Então, em uma boa revisão, vale a pena também colocar questões misturadas, principalmente se você já tem uma boa base, se você está acertando ali mais de 60%, 80% daquele conteúdo. Uma dúvida que muita gente fala assim, Sassá, onde eu encontro questões misturadas? Porque no meu material são todas questões por tema. E aí eu tenho duas orientações aqui. Primeiro, você pode pegar um simulado ou uma prova antiga e usar como uma lista misturada. Então, se seu problema tá em naturezas, pegue uma prova antiga e faça ali 15 questões na segunda-feira, na quarta-feira mais 15 questões misturadas. Pronto, você já melhorou muito sua revisão, já melhorou em 50% sua revisão e de um jeito muito eficiente. Tem um outro banco de questões também que chama Sindria, sindria.ai, que é um banco de questões que hoje ele é gratuito, eu acho que ele vai continuar gratuito, e que você consegue também misturar questões e com isso você melhora muito a sua revisão. E uma última observação é que se você usa os flashcards de uma forma aleatória, misturando química, física e biologia, misturando história, geografia e filosofia, você também consegue gerar essa flexibilidade cognitiva de ir de um assunto para o outro e isso te prepara muito para a prova, que são questões misturadas e que a gente precisa muito de manter a atenção e reduzir o cansaço mental. Então, com essas 3 revisões, flashcards, questões por tema e questões misturadas, você consegue melhorar muito a sua revisão. A maioria das pessoas faz revisão só com aulas ou geralmente com resumos, faz a mesma revisão para todas as matérias. Pessoas com resultados diferentes fazem o mesmo tipo de revisão e é por isso que pouca gente consegue ver a nota aumentando, mesmo estudando muito, mas não está estudando e revisando do jeito certo. Aqui no canal eu te mostro não só o que faz mais diferença, mas o que tem pesquisa e o que você consegue colocar em prática e com validação pela neurociência. E é por isso que a gente tem tantos aprovados e eu sei que colocando isso em prática você consegue aumentar suas notas e chegar mais perto da sua aprovação. E eu tenho uma boa notícia, dentro do nosso programa a gente fez um flashcard já de todos os temas que mais caem. Então a gente tem 1.300 flashcards para a revisão dos últimos 100 dias, parece que é demais, mas não é, revisão de 13 flashcards por dia. Aqui você já tem os temas que mais caem. E para saber mais como adquirir esses materiais, você pode me mandar um WhatsApp, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado. E aí, se estiver disponível ainda, se não estiver esgotado, eu te mando todas as informações. Um beijo e até o próximo vídeo.